Poupariam a vida da minha mãe por $5? Perguntou a menina de 9 anos ao entrar no clube da Irmandade de Ferro com uma nota de $5 amarrotada na sua pequena mão. A sala inteira ficou em silêncio. 15 motociclistas ficaram paralisados no meio de uma conversa. Garrafas de cerveja a meio caminho dos seus lábios, tacos de bilhar suspensos no ar. Este não era um lugar para crianças. O clube de motociclistas Iron Brotherhood era famoso no condado. Ex-militares, ex-presidiários, homens com passados violentos que usavam as suas cicatrizes como medalhas de honra. Hammer, o presidente do clube, foi o primeiro a se mover. Ele largou as cartas e caminhou em direção à menina. Seu corpo enorme, com 1,95 e 127 quilos de músculos e tatuagens, teria aterrorizado a maioria dos adultos. Mas a menina não se assustou. "Qual é o teu nome, querida?" perguntou Hammer, com uma voz surpreendentemente gentil. "Emma", sussurrou a menina. "Emma Rodrigues." "Emma, onde estão os teus pais?" "A minha mãe, ela está no hospital." "Ela está a morrer." A voz de Emma falhou, mas ela continuou a falar, as palavras saindo num fluxo desesperado. "Os médicos dizem que ela precisa de medicamentos, mas não temos seguro, e custam $50.000. E o meu tio disse que pagaria, mas só se eu fosse morar com ele para sempre. E a minha mãe disse que não, porque ele é um homem mau. Mas se ela morrer, a culpa será minha. E ouvi dizer que vocês fazem coisas por dinheiro, então tenho $5. Por favor, ajudem-me." Os motociclistas trocaram olhares sombrios. Todos sabiam o que significava homem mau quando uma criança de 9 anos dizia isso com aquele tipo de medo nos olhos. "Tank." O sargento de armas levantou-se. "Onde está esse tio agora?" "Lá fora, no carro dele. Ele trouxe-me até aqui." Ele disse: "Os motociclistas são criminosos, e se eu pedir ajuda a vocês, vão apenas pegar no meu dinheiro e rir de mim. Mas eu não me importo mais, porque a minha mãe é tudo o que eu tenho." Ranch foi até a janela e olhou para fora. Um Mercedes preto estava estacionado no parque de estacionamento, com o motor ligado. O motorista estava ao telefone, sem sequer olhar para a entrada do clube. "Confiante", murmurou Ranch. "Ou estúpido?" Hammer ajoelhou-se ao nível de Emma. O seu rosto cheio de cicatrizes, uma lembrança de Fallujah, costumava fazer as crianças chorarem. Mas Emma olhou nos seus olhos sem vacilar. "O teu tio trouxe-te aqui para um bar de motoqueiros no meio da noite." Emma acenou com a cabeça. "Ele disse que queria que eu aprendesse uma lição. Que ninguém ajuda as pessoas de graça. Que o mundo é cruel e eu preciso entender isso antes de concordar em morar com ele." A temperatura na sala caiu 10 degrees. Todos os homens naquele clube compreenderam exatamente que tipo de lição o tio de Emma estava realmente a planear ensinar-lhe. "Em que hospital está a tua mãe?" perguntou Hammer. "St. Mary's, quarto 304. Ela tem cancro. Fase 4. Os médicos dizem que o novo medicamento pode salvá-la, mas é caro e experimental, e o seguro não cobre." Doc, o médico do clube que tinha sido combatente no Iraque, pegou no telemóvel. "Conheço pessoas no St. Mary's. Deixe-me fazer algumas chamadas." Emma estendeu a nota de $5 com as mãos trêmulas. "É tudo o que tenho. Vai ajudar-me a salvar a minha mãe?" Hammer olhou para a nota de $5, amarrotada e gasta, provavelmente poupada do dinheiro do almoço durante semanas. E algo dentro do seu peito apertou. Ele tinha visto muitas coisas terríveis na sua vida. Zonas de guerra, pátios de prisões, ruas onde a violência era uma linguagem que todos falavam. Mas ver uma menina de 9 anos oferecer os seus últimos $5 para salvar a sua mãe moribunda, enquanto o seu tio predador esperava lá fora, foi diferente. "Guarda o teu dinheiro, Emma", disse Hammer baixinho. "Vamos ajudar-te, mas primeiro precisamos de falar com o teu tio." Os olhos de Emma arregalaram-se. "Ele vai ficar zangado." "Quando ele fica zangado, ele..." Ela parou, tocando o braço onde um hematoma era visível sob a manga. Os motociclistas viram aquele hematoma. Viram a forma como Emma se impediu de terminar a frase. Viram tudo o que precisavam de ver. "Fica aqui", ordenou Hammer, gesticulando para Raven, a única mulher do clube. "A Raven vai ficar contigo. O resto de vocês, saiam agora." Os 14 motociclistas saíram do clube em formação. O motorista do Mercedes finalmente levantou os olhos do telemóvel, sua expressão presunçosa vacilando ligeiramente ao perceber que estava cercado. Robert Chen saiu do carro lentamente.
Ele tinha cerca de 40 anos, vestia um terno caro, tinha o cabelo perfeitamente penteado. Era o tipo de homem que parecia respeitável, confiável, bem-sucedido. Senhores, disse Robert com um sorriso que não chegava aos olhos. Presumo que a minha sobrinha tenha entrado em segurança. A sua sobrinha, disse Hammer com voz monótona, ofereceu-nos 5 dólares para salvar a vida da mãe dela. Depois, contou-nos algumas coisas interessantes sobre si. O sorriso de Robert ficou tenso. A Emma tem uma imaginação fértil. A mãe dela encheu-lhe a cabeça com disparates. Estou simplesmente a tentar ajudar a família num momento difícil, levando uma criança de 9 anos a um bar de motoqueiros à meia-noite para lhe dar uma lição. Tank aproximou-se, cruzando os braços enormes. Para mostrar a realidade a ela, disse Robert, com a voz ficando mais aguda. A mãe dela está a morrer. Alguém precisa assumir a custódia. Sou a única família que ela tem. Estou a oferecer-me para pagar o tratamento, mas há condições. Emma precisa entender isso. Que condições? Perguntou Ranch. Isso é entre mim e a minha irmã, disse Robert. Agora, eu tenho sido paciente, mas vou levar a Emma para casa. Temos documentos para assinar no hospital. A Emma não vai a lado nenhum contigo, disse Hammer. A máscara de Robert caiu. Os seus olhos ficaram frios, calculistas. Estás a interferir num assunto de família. Eu poderia chamar a polícia agora mesmo. Denunciar que um gangue de motociclistas está a manter a minha sobrinha como refém. Vá em frente, disse Hammer. Chame-os. Nós vamos esperar. Robert pegou o telemóvel, mas antes que pudesse discar, Doc saiu do clube ao do estúdio com uma expressão sombria. Acabei de falar com o Dr. Martinez, do St. Mary's, anunciou Doc. A mãe de Emma, Rosa Rodrigues, luta contra um cancro cervical há 2 anos. Ela piorou rapidamente há 3 meses, depois que o marido morreu em um acidente de construção. O tratamento experimental poderia salvar a vida dela, mas não é coberto pelo seguro. O custo é de 50 mil dólares que eu me ofereço para pagar, interrompeu Robert. Se a Emma vier morar comigo, é uma troca justa. É mesmo? Doc aproximou-se, porque o Dr. Martinez também mencionou algo interessante. Rosa Rodrigues tem se recusado a assinar os papéis da custódia. Ela tem pavor de você ter acesso à filha dela. Tão apavorada que prefere morrer a deixar a Emma viver com você. O rosto de Robert ficou vermelho. Minha irmã está delirando por causa dos analgésicos. Ela não está pensando claramente. Ou ela está pensando muito claramente, disse Hammer. Claro o suficiente para saber que tipo de homem você é. Você não sabe nada sobre mim. Robert rosnou. Não sei. Hammer pegou o telemóvel e mostrou a tela para Robert. Isaiah Chen, esse é o seu nome verdadeiro. Mudou-o para Robert Chen há 5 anos, depois de ter sido investigado por conduta imprópria com um menor no Oregon. Não foram apresentadas acusações porque a família aceitou um acordo. Depois mudou-se para a Califórnia. Mudou de nome. Começou de novo. O rosto de Robert ficou pálido. Como é que eu sou das forças especiais? Disse Hammer calmamente. Eu sei como encontrar coisas, pessoas, segredos, e sei exatamente o que você é. O estacionamento estava silencioso, exceto pelo som distante do tráfego na rodovia. 14 motociclistas formaram um semicírculo ao redor de Robert Chen, bloqueando qualquer rota de fuga. Vou chamar a polícia, disse Robert com a voz trêmula. Agora! Não, disse Tank, dando um passo à frente. Não vai. Vai entrar no seu carro, ir embora e nunca mais entrar em contato com Emma ou a mãe dela. Você vai desaparecer das vidas delas para sempre. E se não o fizer, então faremos algumas chamadas por conta própria. Hammer disse, para a família em Oregon, que aceitou o seu acordo, para as outras famílias que encontrei durante a minha pesquisa. 3 delas em 2 estados, todas com filhas da idade da Emma, todas pagas para ficarem caladas. As mãos de Robert tremiam. Estás a fazer bluff. Experimenta, disse Hammer, porque se não fores embora agora, vou ligar para a detetive Sarah Morrison. Ela está na unidade de crimes contra crianças. Ela também é irmã do Tank. Ela adoraria falar contigo sobre alguns casos arquivados em que está a trabalhar. Isto é extorsão, cuspiu Robert. Não, disse Ranch calmamente. Extorsão foi o que você fez com a mãe da Emma, oferecendo salvar a vida dela apenas se ela entregasse a filha a um predador. O que estamos a fazer é chamado justiça.
Robert olhou para o círculo de motociclistas. Homens que tinham visto combate, cumprido pena, vivido vidas difíceis. Homens que sabiam exatamente como fazer problemas desaparecerem. Você tem 10 segundos para entrar no carro, disse Hammer. Depois ligamos para a detetive. A escolha é sua. O ego de Robert lutava com o seu instinto de sobrevivência. Sobrevivência 1. Ele entrou no seu Mercedes sem dizer mais nada, as mãos a mexer nas chaves. O motor rugiu e ele saiu do estacionamento, com os pneus a chiar. Os motociclistas observaram até que as luzes traseiras desapareceram na noite. Ele vai voltar, disse Tank. Não, ele não vai, respondeu Hammer. Doc, você tem aquela gravação. Doc ergueu o telemóvel. Cada palavra, admissão de assistência condicional, comportamento ameaçador, tudo. Além disso, tenho amigos em Oregon que estão muito interessados em falar com o Sr. Chen. Ótimo. Hammer voltou-se para o clube. Agora, vamos descobrir como salvar a mãe da Emma. Lá dentro, Emma estava sentada no bar com Raven, a beber um Shirley Temple que Raven tinha feito para ela. Ela olhou para cima quando Hammer entrou. O meu tio foi-se embora? Ele foi-se embora, confirmou Hammer. E não vai voltar. Os ombros de Emma caíram de alívio. Então, o seu rosto se contorceu. Mas a minha mãe, o remédio, só tenho $5. E Emma, disse Hammer gentilmente. Sabes o que este clube faz? Ela abanou a cabeça. Nós protegemos as pessoas. Esse é o nosso código. Mulheres, crianças, pessoas que não podem se proteger. O teu tio trouxe-te aqui pensando que iríamos rir de ti, tirar o teu dinheiro, provar que o mundo é cruel. Ele ajoelhou-se ao lado dela, mas ele estava errado. O mundo pode ser cruel, mas também pode ser gentil. Também pode estar cheio de pessoas que se importam. Tank pegou o telemóvel, fez algumas chamadas. Temos irmãos em outros capítulos. Vamos ver o que conseguimos arrecadar. Estou ligando para o VA, disse Doc. Temos redes de apoio a veteranos, contatos para a arrecadação de fundos médicos. Ranch abriu o seu portátil, criando uma página de crowdfunding. Irmandade de Ferro resgata mãe moribunda. Isso vai viralizar em poucas horas. Raven apertou a mão de Emma. Querida, você veio ao lugar certo. Vamos salvar a tua mãe. Prometo-te isso. Nas 3 horas seguintes, o clube transformou-se numa sala de guerra. Os telefones tocavam constantemente. Motociclistas de 5 capítulos diferentes prometeram dinheiro. Organizações de veteranos contribuíram. A página de crowdfunding explodiu com doações depois que Ranch a partilhou nas redes sociais. Às 3 da manhã, eles tinham arrecadado os $30 mil. Ao amanhecer, chegaram aos $50 mil. Ao meio-dia do dia seguinte, tinham $75 mil, o suficiente para o tratamento e 3 meses de despesas de subsistência de Emma. Hammer levou Emma ao hospital na sua carrinha, com Raven e Doc a segui-los nas suas motos. O resto do clube ficou para trás para coordenar as transferências financeiras e garantir que Robert Chen não tentasse voltar. O Hospital St. Mary estava tranquilo no início da manhã. O Dr. Martinez encontrou-os no corredor, do lado de fora do quarto de Rosa Rodrigues, com uma expressão cautelosa. Vocês são os motociclistas? Disse ele, olhando para o colete de Hammer. Somos nós, Emma ligou-me. Disse que vocês vão pagar o tratamento da mãe dela. Somos nós. Hammer confirmou. Em quanto tempo podem começar? O Dr. Martinez ficou olhando para eles por um longo momento. Preciso de ser honesto com vocês. Mesmo com o tratamento, as hipóteses de Rose são talvez 40%. O cancro está avançado. O medicamento experimental pode não funcionar. Mas há uma hipótese. Raven disse, há uma hipótese. O médico concordou. Então vamos aproveitá-la, disse Hammer. O que precisa de nós? A papelada demorou 2 horas. Transferências bancárias, formulários de consentimento médico, protocolos de tratamento. Emma ficou sentada ao lado da cama da mãe o tempo todo, segurando a mão de Rosa. Rosa Rodrigues estava quase inconsciente. O cancro e os analgésicos mantendo-a num estado de semi-inconsciência. Mas quando Emma sussurrou, Mãe, vai ficar tudo bem. Os motociclistas estão a ajudar-nos. Os olhos de Rose se abriram. Motociclistas? Perguntou Rose com voz quase inaudível. São pessoas boas, mãe, disse Emma. Eles mandaram o tio Robert embora. Arrecadaram dinheiro para o seu medicamento. Estão a salvá-la. Uma única lágrima rolou pela bochecha de Rosa. Ela olhou para além de Emma, para onde Hammer estava parado na porta.
Aquele homem enorme e tatuado que parecia pertencer a um pátio de prisão, não a um quarto de hospital. Obrigada, sussurrou Rosa. Hammer acenou com a cabeça uma vez. Concentre-se em melhorar. Nós cuidaremos do resto. O tratamento começou naquela tarde. O Dr. Martinez estava cautelosamente otimista, mas avisou que levaria semanas até saberem se estava a funcionar. Emma não podia ficar no hospital e os serviços sociais estavam a fazer perguntas sobre a sua situação de tutela, agora que Robert estava fora de cena. Foi então que Raven fez uma oferta que chocou a todos. Eu fico com ela, disse Raven. Sou mãe adotiva certificada. De qualquer forma, estava a planear me aposentar da equitação ativa para me concentrar no meu trabalho social. A Emma pode ficar comigo até a mãe dela recuperar. A Emma olhou para esta mulher forte, com tatuagens tribais a cobrir os braços e uma cicatriz na sobrancelha, resultado de uma briga num bar. Quer que eu vá viver consigo? Se não te importares, disse a Raven. Tenho um quarto vago. É pequeno, mas é teu, e faço panquecas muito boas. A Emma acenou lentamente com a cabeça. Está bem. A primeira semana foi difícil. Emma lutava contra pesadelos, constantemente preocupada com a mãe, aterrorizada com a possibilidade de Robert voltar. Hammer designou 2 membros do clube para fazerem turnos à porta da casa de Raven, por precaução. Mas Robert nunca apareceu, desapareceu completamente. E quando os contactos de Hammer no Oregon começaram a fazer perguntas sobre ele, o advogado de Robert enviou uma mensagem. O seu cliente tinha se mudado para Nevada e não regressaria à Califórnia. Na segunda semana, os exames de Rosa mostraram uma ligeira melhora. Os marcadores tumorais estavam a diminuir. O Dr. Martinez estava cautelosamente otimista. Na terceira semana, Emma começou a sorrir novamente. Ela ajudou Raven no jardim, aprendeu a trocar o óleo da motocicleta de Raven e começou a frequentar uma nova escola onde ninguém conhecia a sua história. Na quarta semana, Rosa estava forte o suficiente para se sentar na cama. Sua cor estava melhor. Seus olhos estavam mais claros. O tratamento estava a funcionar. 2 meses depois de Emma entrar no clube Iron Brotherhood com $5, Rosa Rodrigues saiu do hospital St. Mary's sem cancro. Os médicos chamaram-lhe milagre. O Iron Brotherhood chamou-lhe justiça. O clube organizou uma festa no clube para comemorar. Emma e Rosa ficaram em frente a 15 motociclistas. Esses homens perigosos, com passados violentos e cadastros criminais. E Rosa disse as palavras que fizeram todos eles limparem a garganta e desviarem o olhar. Vocês salvaram a minha vida. Vocês salvaram a minha filha. Fizeram isso por $5 que nem sequer aceitaram. Não sei como vos retribuir. Não nos retribui. Hammer disse, viva, crie a sua filha. Mostre-lhe que o mundo pode ser difícil, mas ainda há pessoas boas que se importam. Rosa puxou Emma para perto. Não entendo. Por que fariam isso? Vocês não nos conhecem. Tank deu um passo à frente. A minha filha tinha a idade da Emma quando o namorado da minha ex-mulher começou a maltratá-la. Ninguém ajudou. Ninguém percebeu. Quando descobri, a minha menina já tinha passado por um inferno. A sua voz estava áspera. Eu estava na prisão. Não podia protegê-la. Não podia fazer nada. Quando saí, jurei que nunca mais deixaria outra criança sofrer, se pudesse impedir. Ranch falou primeiro. A minha mãe morreu de cancro quando eu tinha 10 anos. Não tínhamos dinheiro para o tratamento. Eu a vi definhar, sabendo que havia medicamentos que poderiam salvá-la, mas não podíamos comprá-los. Nenhuma criança deveria se sentir tão impotente. Um por um, os motociclistas compartilharam suas histórias. Abuso, pobreza, violência, negligência. Todos eles já tinham sido crianças necessitadas. Todos eles tinham sido abandonados pelo mundo. E todos eles tinham feito a mesma escolha de serem diferentes, de usar a sua força para proteger em vez de destruir. Por isso ajudamos, disse Hammer, terminando o círculo. Porque ninguém nos ajudou. Porque sabemos como é ser impotente. Porque é isso que os irmãos fazem. Nós protegemos os nossos. A voz de Rosa tremia. Mas nós não somos os vossos. Sim, vocês são, disse Raven, colocando um braço em volta dos ombros de Emma. Vocês tornaram-se os nossos no momento em que esta menina corajosa entrou pela nossa porta.
Emma enfiou a mão no bolso e tirou a nota de 5 dólares, a mesma que ela tentara dar a Hammer. Ainda quero que fiques com isto. Hammer pegou-a gentilmente. Sabes o que vamos fazer com isto? Emma abanou a cabeça. Vamos emoldurá-la, disse Hammer. Ali mesmo, na parede. E a qualquer pessoa que entrar neste clube, a qualquer pessoa que perguntar o que significa, contaremos a tua história. Como uma menina de 9 anos ensinou a 15 motociclistas endurecidos o que é coragem. A nota de 5 dólares foi colocada na parede acima do bar. Tornou-se uma lenda. Motociclistas de outros clubes vieram só para ver, para ouvir sobre a criança que transformou um clube de motociclistas num exército de protetores. Mas a história não terminou aí. 3 meses após a recuperação de Rose, uma jovem entrou no clube com um olho roxo e um lábio cortado. Um menino pequeno agarrava-se à sua mão. Ouvi dizer que vocês ajudam as pessoas, disse ela suavemente. Ouvi falar da Emma. Preciso de ajuda. O meu namorado, ele diz que não mais, disse Hammer. Raven, leve-a e a criança para serem examinados. Tank, encontre um abrigo seguro esta noite. Não tenho dinheiro, ela chorou. Não posso pagar-lhe. Hammer apontou para a moldura na parede. Vê isso? Esse é o preço. Coragem. A notícia espalhou-se. Ao longo do ano seguinte, a Irmandade de Ferro ajudou mais 12 famílias. Mães a fugir de abusos, crianças em perigo, pessoas a fugir da violência. A reputação de dureza dos motociclistas tornou-se um escudo, não uma ameaça. Emma cresceu, ganhou uma bolsa de estudos, foi para a faculdade, estudou o serviço social e voltou para ajudar o mesmo abrigo que um dia a salvou. Ela nunca esqueceu aqueles 5 dólares, a pequena nota que comprou esperança. Rosa começou um grupo de apoio a sobreviventes de cancro. Todas as quintas-feiras, o clube enchia-se de risos, lágrimas e histórias de sobrevivência. Os motociclistas faziam café, guardavam a porta e ouviam. A sua aparência rude tornou-se uma promessa silenciosa de segurança. Todos os novos membros que se juntavam à Irmandade de Ferro aprendiam a história de Emma durante a iniciação. Aprendiam por que é que a nota de 5 dólares era importante. Aprendiam que o mundo podia vê-los como perigosos, mas eles escolheram ser protetores. Robert Chen desapareceu. Nevada, Arizona, depois em lado nenhum. O detetive Morrison encontrou provas que o ligavam a crimes em 3 estados. Ninguém sentiu a sua falta. Anos mais tarde, quando Emma se formou na faculdade, toda a Irmandade de Ferro apareceu. Coletes de couro alinhavam-se na fila de trás. Quando o seu nome foi chamado, 15 motociclistas levantaram-se e gritaram mais alto do que todo o resto do auditório. Rosa chorou. Raven chorou. Hammer enxugou os olhos. Emma encontrou Hammer no estacionamento e abraçou-o. Obrigada por salvar a minha mãe, por me proteger, por me mostrar que família nem sempre é laço de sangue. Você nos lembrou por que fazemos isso, disse Hammer. Por que usamos esses emblemas? Por que escolhemos ser mais do que o mundo esperava? Deixe os 5 dólares na parede, disse Emma. Sempre. A nota ainda está lá, desbotada, quase sem cor. Mas todos os membros sabem o seu significado. Coragem, esperança, salvação. Um lembrete de que, às vezes, as pessoas que o mundo teme são aquelas que o salvam. Que, às vezes, 5 dólares valem mais do que 50 mil. Que, às vezes, os homens mais duros têm os corações mais sensíveis. Essa é a verdade que o mundo não admite. Mas Emma Rodrigues viveu isso. A Irmandade de Ferro provou isso. E aquela nota de 5 dólares emoldurada testemunha isso todos os dias.